A Rádio Gazeta apresenta Momento Agro. Informações do mundo rural, cotação, previsão do tempo, papo com especialista e os principais destaques da semana. Momento Agro. Bom dia, turminha amiga, ligada logo cedo aqui na programação da Gazeta FM. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Inton. Bom dia, Rose. Hoje é sábado e você já sabe, sábado é dia de Momento Agro. Isso aí, com a minha amiga Rose Ronquete, comigo, Inton José. Estamos juntos então a partir de agora. Vamos juntos até às 8 da manhã deste sábado. Vamos juntos com o nosso Momento Agro, um programa produzido especialmente para você, produtor ou produtora das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo. E você já sabe, todos os sábados às 7 da manhã, você confere aqui no Momento Agro informações importantíssimas para as produções capixabas, como a previsão do tempo, agroturismo e sustentabilidade. Também vamos trazer a agenda de eventos e contar histórias inspiradoras de produtores. E se quiser tirar alguma dúvida com o especialista, já fica aí a dica. Entre em contato conosco pelas redes sociais da Rádio Gazeta FM, no @Gazeta FM Norte, e envie a sua pergunta. Pode enviar também para o WhatsApp 995 11 15 36. Vamos lá então, Rose, com os destaques do nosso programa de hoje. Produtora rural de Colatina vence Prêmio Nacional de Sustentabilidade. Safra de café 2024-2025 fecha como terceira maior da história brasileira em volume. Empreendedora supera desafios e críticas e se torna referência na produção de doces e geleias em Sooretama. Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade. Produtor de Pancas abre sítio para mostrar processo produtivo do café especial do pé à xícara. Recipiente biodegradável melhora a qualidade das mudas do café Conilon no Espírito Santo. A Semana Agro em destaque. Giro Agro. Vamos começar, então, contando para os nossos ouvintes os assuntos que dominaram o agro durante esta semana que passou. Mas antes da gente começar, então, nós vamos tirar aqui uma dúvida que nós deixamos pendentes no último programa, sobre aquela plataforma que nós falamos, lembra? Sim, lembro. Agroleges. Isso. Né, que foi lançado pela FAES e a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Para quem quer aí acessar a Agroleges e consultar as leis relacionadas ao agro, as leis que estão em vigor, as que estão em tramitação e também deixar aí a sua contribuição, é só acessar www.agroleges.faz.org.br. Eu acessei o site, então, e ele tá bem explicadinho, é muito fácil de pesquisar, muito bacana. Isso é importante, né? Então, agora sim, vamos para os nossos destaques. Vamos dar um reforço aqui, Rose, repetir esse site para quem quiser acessar? Vamos! www.agroleges.faz.org.br. Isso aí. Agora, então, nós vamos aos nossos destaques. Vamos lá. IDAF orienta sobre boas práticas de aplicação de agrotóxicos. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, alerta os produtores quanto às boas práticas de aplicação de agrotóxicos, especialmente durante o período da florada do café. Com o processo de polinização mais intenso, a orientação é evitar a aplicação e redobrar os cuidados para evitar a contaminação de insetos como as abelhas e também do meio ambiente, né? Isso aí. Mas independente da época do ano, gente, o produtor deve sempre seguir as orientações do rótulo lá do produto, ler a bula, ter a receita agronômica em mãos e estar sempre atento às indicações das doses e forma de aplicação correta dos agrotóxicos, né? Fazer o manejo integrado das pragas e aplicar apenas se as condições climáticas forem favoráveis. Gente, isso é para se evitar contaminação, é para evitar que se prejudique a saúde e também que prejudique a planta, né, então? Verdade, é como se estivesse tomando um medicamento, né? Exatamente, comparação perfeita, né? É um medicamento. Isso, é verdade. O Rose, Senar do nosso estado abre processo seletivo com vagas para nível médio e superior em vários municípios. Isso aí, então. E a boa notícia
é que essas inscrições já estão abertas, são para profissionais de nível médio e superior, e elas estão disponíveis aqui na nossa região para Linhares e Rio Bananal. Os interessados em participar têm até o dia 28 de julho para se inscrever. Na região norte do Espírito Santo, as vagas são para Linhares e Rio Bananal. A oportunidade é para nível médio e de escolaridade. E o salário é de R$ 2.324,26. A vaga são para assistente técnico. Para fazer inscrição, vai ser cobrada aí uma taxinha de R$ 50. Todos os requisitos e demais informações estão no edital que você pode acessar no seguinte site: www.cnabrasil.org.br/senar/processo-seletivo. Produtora rural de Colatina vence Prêmio Nacional de Sustentabilidade. É a Fabiane Salomão Renhols Macedo, personagem da nossa história de sucesso do sábado passado, né? Foi a vencedora da 4ª edição do Prêmio Nacional Produtor Rural Sustentável do Sicoob. Isso aí, então eu fiquei tão feliz quando ela me ligou para me contar essa novidade. Ela foi a Brasília para receber esse prêmio, então a gente já aproveita e deixa aí assim os nossos parabéns para você, Fabiane. Proprietária da Renhols Chocolate de Colatina, Fabiane recebeu a premiação na última terça-feira, dia 16, em cerimônia realizada em Brasília, lá na capital federal, durante o 16º Workshop Produtor Rural realizado pelo Sicoob. Concorrendo com 254 projetos de todo o Brasil, financiados pela Cooperativa de Crédito, Fabiane recebeu na propriedade a visita do Comitê Julgador, que avaliou, os critérios de elegibilidade em 2 etapas de seleção. Parabéns, Fabiane, mais uma vez. Parabéns pelo prêmio e também pelo bom exemplo. O Agro em Números. Bem, Rose, agora vamos para o nosso quadro Agro em Números, dados e estatísticas relevantes da semana, em destaque a partir de agora. Safra de café 2024-2025 fecha como a 3ª maior da história brasileira em volume. Aqui, então, vou dar uma explicação, falar uma coisa aqui que talvez nem todos sabem, mas quando eles falam que o ano safra fechou 2024-2025, mas aí alguém pode dizer, nossa, mas ainda tem gente ponhando café. E certo. Tem mesmo, porque a conta do ano safra é sempre de junho de um ano até junho do outro. Então, em junho agora, o último, fechou o ano safra 2024. Agora a gente passa a falar ano safra 2025, 2026. Entendeu? Entendi. Feitas as explicações, vamos aos números. Vamos lá então. E o Brasil fechou esse ano safra, como a Rose bem explicou aí, 2024-2025, com embarques totais de 45 milhões e meio de sacas. 3º melhor volume na história, ficando atrás apenas do recorde da safra anterior, do ano safra de 2020-2021. Os dados foram apresentados pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, na quarta-feira, dia 16. Entre os parceiros comerciais de café do Brasil estão os Estados Unidos, que lideraram o ranking no ano safra 2024-2025, adquirindo 7,468 milhões de sacas, uma alta de 5,65% na comparação com os 12 meses da temporada anterior. Outro destaque: estudo revela crescimento de 128% no uso de herbicidas no Brasil entre 2010 e 2020. Dado preocupante esse, hein, então? O consumo de herbicidas no Brasil mais que dobrou em 11 anos. Entre 2010 e 2020, o volume de ingredientes ativos de herbicidas vendidos saltou de 157,5 mil para 329,7 mil toneladas anuais, um aumento de 128%. Os dados fazem parte de um estudo da Embrapa Meio Ambiente, em parceria com a Universidade Rio Verde de Goiás. A pesquisa analisou informações oficiais de comercialização
de defensivos agrícolas no país e aponta que esse avanço é consequência direta da perda de eficácia do glifosato e do uso intensivo de soluções químicas diante da baixa oferta de alternativas mais sustentáveis de controle de plantas daninhas, como herbicidas de base biológica ou bioherbicidas. Outro destaque da semana, então. Segundo semestre se inicia com baixa oferta de mamão no mercado. No início deste ano, as chuvas intensas no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia afetaram a produção, dificultaram o controle de doenças e as atividades de campo. No fim do primeiro semestre, o Nordeste enfrentou altas temperaturas e o Sudeste registrou clima mais ameno e alta umidade, o que prejudicou a qualidade e o desenvolvimento do mamão no Espírito Santo. Assim, o segundo semestre se inicia com oferta bastante controlada. Já para o restante do semestre, com as temperaturas mais elevadas, a oferta pode aumentar, elevando a qualidade da fruta, sobretudo no Sudeste e também nas regiões da Bahia. Será que é por isso que o mamão está tão caro no supermercado, então? Com certeza. Deve ser um dos fatores, né? Com certeza. Pergunte ao especialista. Pois é, Rose, vamos para mais um quadro aqui no nosso Momento Agro, na manhã deste sábado. Pergunte ao especialista. Isso aí, então, esse é aquele momento que você participa, você que está aí nos ouvindo, que tem alguma dúvida, envie para a gente a sua pergunta, que nós vamos contactar algum especialista para tirar aí, esclarecer a sua dúvida. E a pergunta de hoje, então, ela vem aqui de Linhares. O George faz a seguinte pergunta: o preço do café está abaixando dia após dia para a venda, por parte dos produtores. Mas no supermercado, o café continua caro, custando em média R$ 35,00 o pacote de 500 gramas. E aí vem a pergunta dele: por que o café não abaixou ainda para o consumidor final? E o Jorge Caburé fez essa pergunta aqui através do WhatsApp da Gazeta, né? E você pode fazer igual o Jorge e fazer a sua pergunta. No caso dele aqui, quem vai responder a essa pergunta é a economista e professora universitária Adriana Rigoni. E a resposta está na cadeia de produção e comercialização. O café que sai lá da fazenda, ele ainda sai cru. Depois disso, ele tem que passar por várias etapas. Ele tem que sofrer uma limpeza, ele tem que sofrer uma separação, ele tem que ser despolpado, tem que ser torrado, embalado, transportado, armazenado. Tudo isso tem custo, tudo isso incide frete, tudo isso incide imposto, variação cambial e, é claro, também tem a margem de lucro de cada empresa envolvida nessa cadeia, da indústria vai até o varejo. Então, a gente tem que lembrar que o fator determinante para o preço estar alto agora é que muitos supermercados ainda estão vendendo estoques antigos, que foram comprados naquela época que o preço do café estava alto. Então, é claro, ele vai vender ainda pelo preço que ele adquiriu. Então, é por isso que na prateleira ele ainda está mais alto, apesar de já ter sofrido uma queda lá para o produtor. Então, mesmo que na verdade você não esteja percebendo ainda essa redução, aguarde, porque aos poucos, com a renovação dos estoques e essa estabilidade nos custos, a diferença tende a aparecer e o custo, na verdade, tende a reduzir. Obrigada, Adriana, por tirar as dúvidas aí do George e de tantas outras pessoas que eu acho que tem essa curiosidade também, né, então? Não só para o café, como também para outros produtos que acabam tendo o preço, às vezes, diminuído e a gente não sente essa diminuição nas prateleiras dos supermercados. É isso aí. E você também pode mandar a sua dúvida para os nossos canais de comunicação, que são quais mesmos, então? Pois é, pode ser pelo Instagram, @Gazeta FM Norte, pelo WhatsApp 995 11 15 36, como fez o nosso amigo ouvinte Jorge Caburé na pergunta deste sábado. Você está ouvindo Momento Agro. Estamos de volta e agora nós vamos com o Papo de Especialista. Papo de Especialista. Ok, desde 2023 ouvimos falar sobre a lei do desmatamento definida pela União Europeia para a compra de produtos agrícolas do Brasil.
A entrada em vigor da lei já foi adiada algumas vezes e agora a previsão é que comece mesmo para valer em janeiro do ano que vem. Em maio deste ano, a União Europeia definiu o Brasil como risco padrão de desmatamento. Para a gente entender melhor tudo sobre esse assunto, nós conversamos com o Michel Teche, o subsecretário de Estado de Desenvolvimento Rural. Bom dia, Michel. Ei, Rose, é um prazer falar contigo e essa oportunidade da gente abordar um tema tão importante para a nossa cafeicultura. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, Michel. Vamos então começar entendendo o que é na prática a lei de antidesmatamento. Essa lei antidesmatamento, que é também conhecido como EUDR ou EUDR, é um regulamento da União Europeia que estabelece que a entrada de produtos de 7 commodities, café, cacau, carne, couro, bovino, soja, borracha, madeira e óleo de palma, para entrarem na União Europeia, 5 precisam comprovar que foram produzidos em áreas livres de desmatamento após 31 de dezembro de 2020. E é um regulamento muito importante, porque se for identificado um produto que não atenda a esses requisitos, a empresa importadora lá sofre uma multa de 4% do faturamento. Certo, Michel. Mas e agora? De que maneira essa lei pode afetar os produtores de café aqui do Espírito Santo? Bom, o primeiro ponto a destacar é que o café no Espírito Santo e no Brasil não é uma cultura ligada ao desmatamento. Aqui nós temos café em áreas que são totalmente passíveis de se enquadrarem nesse regulamento europeu. O ponto principal aí é que o produtor vai ter que ter em mente que para fazer isso, para comprovar, para que o seu café esteja apto, ele vai ter que fazer parte de uma cadeia de exportação onde a rastreabilidade é fundamental. Então nós precisamos ter essa noção de rastreabilidade, saber onde o café foi produzido. Então os produtores que não tiverem essa mentalidade, eles podem ter alguns problemas. Ou seja, os produtores precisam estar atentos. Diante do que você está falando para a gente, Michel, o que os produtores devem fazer para se enquadrar na lei anti-desmatamento? O produtor, para se enquadrar, primeiro ele tem que conhecer a propriedade, ele tem que estar apto, tem que estar com o cadastro ambiental rural em dia, com licenciamento ambiental daquelas atividades que são passíveis, está com a parte de regularidade da propriedade toda em dia. Paralelo a isso, ele vai ter que ter bons registros da produção para que quem comprar o café dele tenha todos esses registros e possa rastrear esse café na operação para juntar com o café de outros produtores e colocar no container. Para comprovar isso, a gente tem as plataformas privadas, como o Secafé está liderando uma iniciativa, mas também as plataformas públicas. Aqui no Espírito Santo nós vamos ter a plataforma Selo Verde, que vai lançar para que os produtores possam atestar a sua regularidade, a regularidade do seu café, mas também de outras culturas, para atender esse mercado europeu. Então, pessoal, diante disso que o Michel está falando para a gente, vamos ficar aí atentos, e manter as propriedades regularizadas. Agora, Michel, dentro aí dessa questão de sustentabilidade, o governo trabalha o projeto Cafeicultura Sustentável, que faz parte do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura. O que é esse projeto, Michel? Que é um projeto que visa escalar a adoção do currículo de sustentabilidade nas propriedades rurais cafeeiras do estado. Nós temos 39 indicadores que a gente analisa na propriedade, o profissional do Incapé, ele vai até a propriedade, faz a análise e estabelece um plano de melhoria, um plano de evolução nas práticas sustentáveis para as propriedades. E o EUDR, esse regulamento, é uma parte do currículo. Então ali a gente já tem um indicativo do cumprimento dessa regra para poder botar o café nos principais mercados. O produtor e a produtora que está nos ouvindo agora e ficou interessada sobre esse assunto, como pode participar desse programa? Bom, aqueles produtores que quiserem fazer parte desse projeto que a gente convida, o produtor deve buscar o escritório do Incapé, manifestar o interesse de fazer parte dessa estratégia do currículo de sustentabilidade, ele vai receber a visita. O nosso profissional usa um aplicativo no celular para fazer um checklist na propriedade. Em seguida é emitido o plano de melhoria para esse produtor e a gente vai acompanhando essa evolução.
Tá aí, então. O produtor que deseja ter acesso aí ao projeto desenvolvido na sua propriedade deve, então, procurar aí o Incaper do seu município. Verdade, isso mesmo. Agradecemos, então, a participação do Michel aqui conosco, respondendo às perguntas, nos dando informações, trazendo esse conteúdo bastante interessante aqui para o nosso Momento Agro. Histórias que inspiram. Conheça quem transforma o agro. E segue o Momento Agro aqui na Gazeta FM nesta manhã de sábado agora com histórias de sucesso, superação de produtores e produtoras que enviaram as suas histórias e que acabam inspirando outras pessoas que acompanham a nossa programação, hein, Rose? É isso aí, e aí já fica o convite para você. Tem uma história bacana? Tem uma trajetória bacana aí no agronegócio? Envia aqui pra gente. Hoje nós vamos contar uma história a história de hoje, melhor dizendo, né, então? Ela vem lá de Soretama. Mas o próximo programa pode ser a sua história. Com certeza. Uma empreendedora que supera desafios e críticas e se torna referência na produção de doces e geleias em Soretama. Em 2019, após se desligar de um emprego de mais de 20 anos, Mariellen Gobetti, de Soretama, buscava se recolocar no mercado de trabalho. Para ocupar o tempo, ela começou a fazer cocada, algo que ela fazia desde a adolescência. Foi aí que uma tia, que é professora, pediu que ela fizesse umas cocadinhas com gengibre para poder ajudar na voz. E aí começou então as encomendas das professoras, né, as migas da tia da Mary, e ela então resolveu dar uma diversificada no produto, passou a aproveitar as frutas de um pé de cacau no sítio para fazer cocada. Em 2020 veio a pandemia, meio sem saber o que fazer, ela deu uma parada ali na produção, vendo as frutas da estação como manga, jaca, laranja se perdendo. E aí o que ela fez, a nossa Mary? Decidiu fazer geleia. Nasci então os sabores do sítio Gobetti. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas cidades do sul do estado. E eu via lá o empreendedorismo assim, muito latente, né? Tudo eles faziam dinheiro, vendia para turista. E eu ficava encantada com aquilo. Então, quando eu comecei a fazer os doces, pensei em fazer geleia, eu falei assim, eu pensei comigo, né? Se lá deu certo, por que aqui não pode dar? E comecei a fazer e vendo que dava. Fui aprendendo, fazendo, aproveitando as frutas, né? Nisso, papai animou de plantar mais abacaxi para poder a gente comer e sobrar ainda para fazer os doces. E aqui começaram os desafios de empreender na produção de doce, então. Foi preciso mobilizar as mulheres lá da região do Chumbado, onde fica o sítio da família dela, para juntar um número necessário de pessoas para ter acesso aos cursos do Senar. Para fazer, né, os cursos do Senar, você precisa de um número mínimo de turmas. E aí, para eu fazer os cursos que eu queria fazer, eu tive que mobilizar, né, algumas mulheres da região, pessoas que eu nem conhecia, porque eu ficava mais na cidade, no interior eu ficava pouco. Então, as pessoas do interior não me conheciam direito. E aí, com a ajuda de algumas pessoas, né, que era da região, eu comecei a mobilizar as mulheradas lá, no intuito de elas também, né, engrenar no empreendedorismo. Outro desafio foi encontrar mercado para os produtos. Fabricando doces e geleias de alto valor agregado, Mari precisou buscar clientes não só em Soretama, mas também fora de lá. Eu comecei a entender que as pessoas da região não eram meu cliente em potencial. E comecei a buscar alternativas para chegar até o meu cliente. E aí eu comecei a perceber, né? E falei assim, bom, eu acho que o meu cliente está aí na cidade grande. Me inscrevi para uma feira lá na Praça do Papa, peguei a estrada sozinha, fui para essa feira sozinha, fui com a cara e a coragem. E lá eu vi a aceitação do meu produto e confirmei que realmente o meu público, o meu cliente é a cidade grande, as pessoas que são mais difíceis de ter contato com produtos do interior.
A partir daí, o mix de produtos da Mari cresceu e ela hoje faz pelo menos 15 sabores de geleias de frutas comuns no norte do nosso estado. Frutas que ela aproveita lá no sítio da família, como aquele pé de jaca do quintal, os pés de laranja, coco e muitas outras frutas. Hoje, por meio de uma parceria com a Vale, Mari dá cursos de geleia no mesmo curso em que um dia ela foi aluna. Eu considero assim que hoje que realmente eu estou no caminho certo. A menina do doce agora é uma empreendedora, aquela mulher, né, que estava com a ideia doida de fazer geleia num lugar que ninguém vende geleia, que ninguém vende esses doces. Então ela era doida. Hoje eu já sou referência no meu município. Recebo, né, pedidos de pessoas que veio através de indicação de pessoas da minha cidade mesmo. Então eu considero que hoje eu sou uma referência nesse tipo de produto e também sou exemplo para outras pessoas também ingressar no empreendedorismo. Muito linda a sua história, Mari. Parabéns, um abraço para você. Eu conheço a Mari já há alguns anos, gente, é uma pessoa incrível. Tive o prazer de reencontrá-la agora na Feira dos Municípios e é sempre muito bom contar a sua história, Mari, porque ela realmente é inspiradora. É hora da Agenda do Produtor. Agora vamos para o nosso quadro Agenda do Produtor, Rose. Vamos lá então, porque como sempre, né, muita coisa acontecendo. No próximo final de semana, entre os dias 25 e 27 de julho, acontece a Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária e a 7ª edição da Feira Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais. 25 a 27 de julho, hein, pessoal? A feira celebra a força da agricultura familiar capixaba com foco especial no trabalho das mulheres. Os visitantes poderão encontrar uma variedade de produtos da agricultura familiar, como embutidos, queijos, laticínios, conservas, geleias, biscoitos e cafés. Vai ser na Praça do Papa, em Vitória. A entrada para a feira é gratuita, é no 0800. Sexta-feira, 25/7, de 16 às 22 horas. No sábado, dia 26, de meio-dia às 22 horas. No domingo, dia 27, de meio-dia às 18 horas. Mais informações, acesse aí, instagram.com/feafes.fetais. Feira de Agronegócio da Coabriel. 24 a 26 de julho, além de palestras e oportunidade de realizar bons negócios, a feira também vai sediar Encontro Capixaba de Mulheres do Agro, Rose. Devo estar por lá no sábado, na sexta-feira, melhor dizendo. Devo passar por lá na sexta-feira. Não duvido nada. Vou, com certeza. O tema: Mulheres Superpoderosas no Cooperativismo. Esse é o tema, né, da palestra. Sim. O encontro abrirá a feira, será no dia 24 às 13, com a palestra da Leila Navarro, referência em comportamento humano, inovação e liderança. E palestrante internacional. É de alto nível o negócio. É verdade. Então. E vai ser lá na área de eventos da cooperativa em São Gabriel da Palha. E é de graça, viu, Rose? De graça também. E Olha é uma aqui. feira sempre muito bacana. O Instagram da feira aqui, instagram.com/Feira Coabriel. Lidera Agro. Esse Lidera Agro vai ser 31 de julho, de 31 de julho a 2 de agosto, lá no Parque de Exposição, aqui em Linhares. Na extensa programação do evento, acontece o 2º encontro regional com os jovens do Agro Capixaba. O encontro será na sexta-feira, dia 1º de agosto, às 8h30 da manhã, lá mesmo no Parque de Exposições, como parte da feira Lidera Agro. E você pode acompanhar tudinho pelo Instagram do evento, @lideraagro. Vamos lá, vamos fazer um pequeno intervalo, tomar uma água e já vamos voltar com o nosso quadro Sustentabilidade, Rose. É isso aí, no próximo bloco estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade. É um minuto só. Todo sábado você ouve das 7 às 8 da manhã. Momento Agro, aqui na Rádio Gazeta. Rádio Gazeta. De olho no futuro.
Sustentabilidade no agro. De volta aqui na Gazeta FM, nossa frequência é você e o Momento Agro. Todo sábado, hein? Nosso encontro aqui, hein? De 7 às 8 da manhã. Nosso quadro Sustentabilidade. Vamos falar então das inscrições que se encontram abertas para o 5º Prêmio Biguá de Sustentabilidade. E este ano, então, com uma super novidade. Conta pra nós. Agora o Prêmio Biguá de Sustentabilidade é estadual. Ó, que legal, hein? É isso aí. O projeto, que está em sua 14ª edição, começou em 2012, com apenas os municípios da região sul aqui do nosso estado. Em 2021, chegou às regiões norte e noroeste. E agora contempla os 78 municípios do Espírito Santo. Legal, né, Rose? O Biguá é uma iniciativa que reconhece ações que promovem a preservação ambiental, o desenvolvimento sustentável. A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, explica pra gente os objetivos, então, desse prêmio. O projeto ele tem o objetivo de valorizar, de divulgar essas práticas para que elas se tornem conhecidas. E muitas vezes são iniciativas que elas são passíveis de serem replicadas, né? Então, uma iniciativa que uma empresa faz, que outra empresa também pode vir a fazer, e isso vai trazer um benefício tanto para a empresa quanto para a sociedade, né? Visando sempre estar desenvolvendo iniciativas que contribuam para o bem-estar da sociedade, para um ambiente mais sustentável, para manter e regenerar o meio ambiente. A ideia é que a gente realmente traga à tona ações, modelos de produção, modelos de vida que conseguem estar em harmonia com a capacidade do planeta de continuar nos atendendo e nos oferecendo seus recursos naturais. Maria Helena fala também da importância de reconhecer e premiar as boas práticas ambientais, que é isso que o Prêmio Biguá faz, não é, então? Isso, verdade. Quanto mais pessoas estiverem desenvolvendo atividades em prol do meio ambiente, mais benefício a sociedade vai ter e mais próximo a gente fica de alcançar um planeta sustentável, né? Então, a importância do prêmio é mostrar que existem alternativas e existem soluções viáveis para a gente poder produzir, para a gente poder viver em harmonia com o meio ambiente, e de que essas pessoas que já estão fazendo a sua parte, elas merecem sim serem reconhecidas, né? Destacadas, sejam valorizadas, sejam reconhecidas, porque elas beneficiam o todo. Mas, Maria Helena, quem é que pode participar e se inscrever no Biguá? Ele nasceu com o objetivo da gente fomentar boas práticas de gestão dos recursos naturais, boas práticas ambientais, né? Então, toda prática que tenha como objetivo recuperar ou preservar o meio ambiente, e que esteja em andamento, né? Não é só existir teoricamente, só sendo projetado, mas tem que estar em curso, ela está apta a participar da premiação, né? A ser inscrita no projeto. Vamos para a parte prática, então, do negócio, então. Uhum. O prêmio contempla 5 categorias: produtor rural, escola de ensino médio, infantil e fundamental, empresas, poder público e sociedade civil. Tem para todo mundo, hein, gente? Verdade. E agora, como você já sabe o que fazer e como participar, fique atento, então, para não perder o prazo, né? E não deixe para a última hora, pessoal. Inscrições já estão abertas e seguem até dia 30 de agosto. E para fazer a sua inscrição, acesse o site www.agazeta.com.br/Prêmio Biguá. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 27 99526 5920, se você for da região norte, ou pelo telefone 27 3770 4000, se você estiver na região noroeste, ou presencialmente nas agências do Sicob, aí do seu município, ou nas sedes da Rede Gazeta, aqui em Linhares ou em Colatina. E para dar aquela incentivada, Rose, nos próximos programas, vamos conversar então com os produtores rurais que já foram premiados no Prêmio Biguá, né?
É isso aí. A intenção, então, é que as pessoas entendam que às vezes a pessoa fica na dúvida, será que o que eu faço aqui na minha propriedade, posso inscrever? Não posso? Então nós vamos trazer esses exemplos aí de produtores que já ganharam o prêmio. Quem sabe isso te faz enxergar aí que você também é um potencial concorrente. Ou entre em contato pelos canais que deixamos aí para você poder tirar as informações e as suas dúvidas. Tecnoagro, inovação no campo. Vamos de Tecnoagro, então? Vamos lá então, falar desse recipiente biodegradável que melhora a qualidade das mudas do café Conilon aqui no estado. É isso aí, nós estamos falando de um recipiente biodegradável que tem transformado a produção e o desenvolvimento de mudas clonais de café Conilon no Espírito Santo. O Paper Pot, que como o próprio nome diz é um pote de papel, é uma alternativa para substituir aquela sacola plástica ainda, que fazia muda, ou aquele tubete, que é um pouquinho mais moderno, mas muito usado também. Os pesquisadores do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, Abraão Carlos Verdim Filho, responsável por liderar os estudos dessa ferramenta e validar a tecnologia, explica os benefícios. O uso de Paper Pot não deixa resíduo, porque esse material é biodegradável. É diferente da questão das sacolinhas, que fica resíduo no campo, né? O produtor normalmente não descarta. E o uso de PVC, tubete, ele, além de usar muito PVC, esse material fica às vezes espalhado no campo quando já está deteriorando e isso não é recolhido. E outra situação que é bem diferente também, é que no tubete, esse material ele precisa de um frete de devolução depois que essas mudas são plantadas ao campo, trazendo um custo maior aí na aquisição dessas mudas de transporte e especialmente também maior gasto de combustível, emissão de gás poluentes na natureza. O uso do Paper Pot, ele é um material biodegradável e não traz nenhum desse resíduo ao meio ambiente. Pelo contrário, ele favorece muito aí essa utilização. Depois de diferentes experimentos, os pesquisadores identificaram que o formato ideal do Paper Pot para mudas clonais de café Conilon é o de aproximadamente 5 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. Na visão de Verdim, para o produtor capixaba, além de facilitar o manejo diário, a tecnologia contribui para a qualidade da produção e representa até um avanço logístico. Quanto aos impactos ambientais, também são inúmeros os benefícios. O Paper Pot é uma tecnologia que chegou para ficar, não tem retorno, né? Ela veio e a cada dia vai crescer mais. Acredito que vai entrar para as outras culturas também, mas nesse caso a gente estudou para a muda de café Conilon clonal. Precisamos conhecer ainda qual a melhor nutrição para a gente colocar nesse substrato, nesse período de produção dessas mudas. Qual o índice de água da irrigação nos viveiros, né? Que a gente vai ter que estudar e entender direitinho, porque a muda na fase inicial ela precisa de mais água e ela precisa de um cuidado especial. E mais no final da aclimatação ela precisa de menos águas. Isso é importante a gente entender, porque é diferente da produção de mudas dos outros aspectos e precisamos de ter esse conhecimento para que a gente passe para o produtor. Muito bacana, não é, então? Legal demais. Isso aí, ó, para quem tá em casa e tá imaginando o que é isso aí, você imagina uma sacolinha daquela tradicional de muda de café, só que feita por um papel especial. Quando você chega lá na roça, você não precisa arrancar a sacola para plantar a muda. Você põe com o potinho e tudo. Isso. Como ele é de papel, ele vai se degradar, se biodegradar, né? E não vai poluir o meio ambiente e tem todos esses benefícios aí que o Verdim falou pra gente. E isso mostra pra gente, então, o empenho do nosso estado em desenvolver boas técnicas e investir em tecnologia para o desenvolvimento do agronegócio capixaba. Bom demais mesmo, hein, Rose? Agroturismo, gastronomia e cultura rural.
Vamos então agora, Rose, falar de agroturismo, os destinos, as gastronomias, as experiências do turismo rural. Vamos sim, então. E hoje nós vamos lá para Pancas. Um produtor de Pancas abre o sítio para mostrar o processo produtivo do café especial, desde o pé até a xícara. Olha que bacana, que legal mesmo, hein? Há quase 3 anos, o português Paulo Alexandre Esteves Jorge deixou a sua terra natal e foi morar em Lajinha, no município de Pancas, aqui no noroeste do Espírito Santo. Apreciador de bons cafés, ele se dedica ao cultivo e à produção de qualidade. Em Portugal, Paulo teve contato com a produção de vinho e quando decidiu se mudar aqui para o Brasil, justamente para uma região produtora de café, ele se interessou pela cultura, então, e resolveu produzir café e agregar valor à sua produção. Sorte de principiante ou não, fato é que o primeiro café beneficiado por Paulo alcançou 83 pontos. No sítio Esteves Jorge, nós damos preferência à qualidade e não à quantidade. Os nossos cafés são colhidos com os frutos bem maduros. Os frutos são processados no próprio dia em que são colhidos. Cuidados que resultam na produção de um produto de excelência. O café especial surgiu assim como resultado do nosso trabalho e dedicação ao que fazemos. Como falei anteriormente, o colher os frutos bem maduros, o processar o café na hora em que é colhido, a lavagem dos cafés antes de serem secos em terreiros suspensos, resultam em cafés com pontuação acima de 80 pontos, ou seja, resultam em cafés especiais. Com o passar do tempo e a reclamação constante de que o café especial é caro, o Paulo e a esposa, que é brasileira, a Cirleia, resolveram abrir o sítio para mostrar o processo produtivo do café e assim desmistificar a ideia de que o café de qualidade é caro. Em outras palavras, então, eles abrem o sítio para mostrar para as pessoas o trabalho que dá chegar do grão à xícara. Sim, verdade. Quando produzimos um produto de excelência, como é o caso dos cafés especiais, é comum ouvirmos as pessoas e os nossos clientes falarem que é caro, que o produto é caro. Daí surgiu a ideia de mostrarmos aos nossos clientes e turistas que nos visitam todo o processo pelo qual o café passa, até chegar ao pacote que eles abrem para saborearem um bom café. Durante a experiência no sítio Esteves Jorge, o visitante acompanha todo o processo de cultivo e até mesmo a colheita, dependendo da época da visita, né? Dependendo da altura do ano, isto é, se estamos em época de colheita ou não, é possível ao visitante, de uma forma simples, colher os frutos maduros, lavar o café, selecionar os grãos verdes, ver-se as nossas lavouras, os tratos culturais, selecionar as amostras para torra, torrar o café e a melhor parte, degustar os nossos cafés e apreciar as diferenças entre eles. Como a visitação na propriedade ela é recente, o Paulo explicou pra gente que ainda está avaliando a questão de retorno financeiro. Porém, segundo ele, é gratificante, então, ver a satisfação dos turistas ao final da experiência. Com certeza. Deve ser realmente gratificante você mostrar para as pessoas de fora que não têm o conhecimento de, como você disse aí, né, Rose? Como que é feito para plantar, o trabalho para que colher, dá, o trabalho que dá para você chegar na sua mesa e tomar o cafezinho quentinho. Olha só, para visitar o sítio Esteves Jorge, lá em Lajinha de Pancas, é preciso fazer o agendamento para os interessados. Eu sei que tem muita gente que se interessa por esse tipo de turismo. O telefone para agendar a visita é esse aqui, ó, 27 99791 8881. 27 99791 8881. Pode também procurar o Instagram deles, então. Se procurar lá, Sítio Esteves Jorge, você encontra também. Vai achar, com certeza. Momento Agro e a previsão do tempo. Vamos então de previsão do tempo, então. Com ele, diretamente do Incapé, Hugo Ramos, a previsão para a próxima semana. Bom dia, amiga e amigo produtor. Aqui é o Hugo Ramos, meteorologista do Incapé.
E eu chego agora com a previsão do tempo desta semana para você que vive e trabalha no campo. Bora planejar bem os próximos dias? O sábado será de sol com aumento de nuvens em toda a região norte e nordeste. Logo cedo, pode ter chuva rápida pela manhã, mas o tempo abre ao longo do dia. As temperaturas sobem um pouco mais, o que é bom para quem está em fase de crescimento das lavouras ou com pastagem em recuperação. Aproveite esse dia para organizar atividades de colheita e manejo do solo, especialmente onde o solo já está mais seco. O domingo vem com mais nuvens por conta da passagem de uma frente fria pelo litoral. Pode chover de forma rápida em alguns momentos, tanto no litoral norte como em parte da região nordeste. Na divisa com Minas Gerais, o tempo fica mais nublado, mas sem chuvas. As temperaturas caem um pouquinho, deixando o clima mais ameno. Essa condição favorece o surgimento de fungos. Então, evite pulverizações em horários úmidos e verifique a necessidade de cobertura para as áreas mais expostas. A segunda-feira começa com chuva fraca pela manhã no norte e no extremo norte do estado. Depois disso, o tempo abre. Já no Nordeste, o dia será parcialmente nublado, mas não há previsão de chuvas. Isso é ideal para acompanhar o comportamento das pragas e doenças, principalmente em culturas perenes. Faça o monitoramento para evitar qualquer tipo de surpresa. Na terça-feira, o tempo volta a ficar aberto em todo o norte e nordeste capixaba, sem expectativa de chuva. Uma ótima oportunidade para aplicação de insumos e práticas de conservação do solo. Na quarta-feira, uma nova frente fria pode provocar chuva fraca em alguns momentos, com queda nas temperaturas máximas. Na quinta-feira, a previsão de chuvas passageiras ao longo do dia, principalmente na metade norte. E na sexta-feira, o tempo volta a abrir e as temperaturas sobem levemente, favorecendo o desenvolvimento das culturas. Use cobertura morta ou palhada para conservar a umidade do solo. E se for irrigar, faça isso no início da manhã ou no fim da tarde, evitando perdas por evaporação. Essas foram as informações do tempo para você, produtor e produtora do Norte e Nordeste Capixaba. Continue acompanhando a previsão do tempo aqui na Gazeta FM Norte e no site do Incaper. Um forte abraço, bom trabalho no campo e até a próxima previsão. Obrigada, Hugo Ramos, e até o próximo sábado. Momento Agro. E assim, então, nós vamos finalizando o nosso Momento Agro. Rapidinho passou e é sempre muito bom passar momentos agradáveis de informação na manhã de sábado aqui na Gazeta, Rose. Um prazer mesmo. Aproveitamos e convidamos você de casa para participar conosco. Nos mande uma mensagem nas redes sociais da Rádio Gazeta FM, no @Gazeta FM Norte, e mande a sua sugestão de pauta, sua história de vida e qualquer outra contribuição. Qualquer dúvida é só acessar aí o WhatsApp da Gazeta, hein? 99511 1536. Estou aqui esperando a sua participação. Lembrando, então, que todas as edições do nosso programa, elas estão lá no Spotify. É só procurar Momento Agro, Rede Gazeta. Esse programa foi apresentado por mim, Rose Ronquete, e pelo meu colega Inton José. A produção da minha parceira Rose Ronquete e da Beatriz Eleodoro. Obrigada, pessoal, pela audiência, por ficar aqui conosco e até o próximo sábado. Se Deus quiser, estaremos de volta próximo sábado, a partir das 7 horas, com o Momento Agro aqui pela Gazeta FM. Nossa frequência é você. Todo sábado você ouve das 7 às 8 da manhã. Momento Agro, aqui na Rádio Gazeta.